Bastante gente perguntando sobre o Sabir Manuf, dele querer ajudar o Dino. Eu acho excelente. Nas poses, né? Tem Sim. muita gente querendo ajudar o Ramon. Tem muita gente boa aqui do Brasil. Cara, a galera me manda muita gente me manda os vídeos do Carlos Analister. Pô, ele faz algumas sugestões muito boas. O Ramon precisa evoluir sim nas poses. Só que o que a gente precisa? A gente precisa definir alguém para estar junto. Ele sabe disso. Tá diariamente treinando, mas tem que ser uma pessoa. A gente não pode ouvir sugestões de todo canto. Não dá. Por mais que sejam pessoas boas, a gente vai ter que confiar em alguém, né? Minha especialidade é treino, eu tenho entendimento de pose, mas a gente precisa de um especialista ali que case bem junto com ele ali, o estilo da pessoa, que eles se conectem bem, e essa pessoa cuidar. Então, tem várias pessoas, a gente precisa definir alguém, como vai ser feito, né? A gente sabe disso, que precisa melhorar, mas a gente também não pode pegar a opinião de todo canto. Não vai dar que nem certo. uma frase que a gente fala no rap, né? Que a gente fala na música. Quando você vai fazer música, cara, um filho não pode ser gerado por 2 úteros. É regra. Então, pega a opinião de A, opinião de B. Não. É pegar. É aquele cara, que nem um cara. Que nem o seu coach, seu preparador. É ele, você vai ter que seguir o que o cara tá falando, ponto e acabou. Se você for na opinião de B, C, D, cara, tua cabeça pira quem tá junto, e aí a probabilidade de dar ruim é gigante, né? Boa. Ô Pacho, o pessoal tá falando muito de uma fala do Rude Boy no último Monstercast, que ele citou que os agachamentos livres e os terras estão alargando a cintura do Ramon. E aí perguntaram se realmente esses exercícios alargam a cintura. O que o Rude Boy falou? Que os agachamentos livres e os levantamentos terras estão alargando a cintura do Ramon. Porra, isso aqui Você viu o vídeo? Eu não vi. Se o Ramon tem cintura larga, então lascou. Bom, a medida de cintura tá a mesma, cara. Eu até tirei a medida dele alguns dias atrás, porque a gente tava fazendo um cinto lá pra ele, e ele comentou que tava a mesma medida ali da época do Olímpico do ano passado. Eu não acho que agachamento, terra vai alargar a cintura. Isso na rotina de um bodybuilder, se a gente for avaliar, pega ali na rotina do Ramon, o dia que agacha. 2, 3 séries de preparação, 1, 2 séries boas. Isso aí na semana não vai ser suficiente para largar a cintura. Isso quando ele podia fazer, porque ele estava com problema no lombar, então no começo ele estava bem limitado. Agora, né, de alguns exercícios. Esses exercícios foram exercícios que a gente trouxe uma densidade muito grande em glúteo, por exemplo. Ele melhorou muito o glúteo depois que começou a agachar. As remadas, os terras melhoraram muito as costas dele como um todo. Então são exercícios que a gente não pode deixar faltar na rotina de um atleta. Sim. A gente se espelha muito num atleta da old school, né? Porra, aqueles físicos admiráveis, aquela densidade, o treino dos caras. O que os caras faziam naquela época? Então eu acho que o nível de densidade que a gente tem que trazer para o físico, a gente precisa desses exercícios. Até porque o Ramon não vai poder colocar muito volume muscular. A gente vai ter que trazer densidade, trazer detalhes, nível de profundidade de cortes que ele ainda não tem. E isso a gente vai conseguir fazer muito com esses exercícios. Então, não concordo. Até porque se a gente olhar o Siban, faz terra bem pesado. Porra, pelo amor de Deus. Outro dia ele fez, se não me engano, com 7, 8 placas. Para 8, 10 movimentos mais suave. E no meu entendimento, a questão de alargar a cintura está muito mais ligada a um off descontrolado, a uso de GH, a uso de insulina. E isso aí a gente não faz com o Ramon, né? A quantidade de drogas ali é mínima. A galera se assustaria se eu abrisse o protocolo aqui de um aceto passo para ele. E também a questão da dieta, cara, quem cuida da dieta dele é o Cris Aceto só, né? Então a gente sabe da excelência dele aí. Eu, particularmente, eu não vi esse comentário, mas que nem o Pacho tá ali 24 horas. Pelo que eu vi em vídeos e também acompanhando do Ramon, também não vi essa cintura larga, não. Mas enfim. Pacho, vamos aqui para as considerações do Olímpia, né? Você esteve lá e você viu de perto, sentiu de perto. Foi o primeiro Olímpia, Pacho? Ali ao vivo?
Eu já tinha ido em 2014 assistir um Olímpia, mas fui como telespectador, comprei os ingressos para assistir. Na ocasião foi minha lua de mel, casei naquele ano com a Ju e a gente decidiu, na nossa viagem, ir assistir o Mr. Olímpia. Mais que justo. Então aquela foi a primeira vez que eu assisti o Mr. Olímpia, foi um ano que o Correia ficou em segundo e o ano que o Phil Heath e o Kai Green quase saíram na mão. Nossa senhora. Aquela conferência rolou deles. um Nossa, aquilo ali lá. foi maravilhoso. Então foi naquele ano. Aí ano passado o Zanca foi o meu primeiro atleta que se classificou para o Olímpia, mas eu não pude assistir. Na época eu teria que fazer um visto, ficar 15 dias no México, alguma por causa coisa da assim. pandemia. Sim. A Lavínia, minha filha, tinha acabado de nascer, a Ju teve Covid na reta final da gestação, ficou muito mal, então eu tive que abortar a missão Olímpia ano passado. E daí esse ano foi realmente o meu primeiro Olímpia como treinador, cara. Cara, foi a realização de um sonho. Poder estar lá. Pô, tava no backstage junto com o Matt Jensen, Henry Hemwood. Os ídolos, né? Se olhando ali do lado ali. Conversei com muita gente. Pô, o Derek, cara. Pô, o Derek é um cara fantástico, né? Foi quando eu fiz a preparação do Renato na saída para os Estados Unidos, uma das grandes coisas foi conhecer pessoalmente ele. Converso sempre com ele. Conversei com ele pessoalmente lá já no dia da pesagem. Ele passou por mim depois daquele treino de ombro que a gente tinha feito. Sim. Ele queria ter feito um treino de perna, só que ele queria que fizesse junto, né? Que a gente treinou junto. Daí eu falei, cara, meu joelho não tá bom. Lembra que eu tive aquele problema no joelho? Sim. Eu falei, não consigo agora, talvez mais pro final, se meu joelho melhorar. E daí depois ele teve um problema de pele que ele teve que viajar e tal. E daqui a pouco esse treino não rolou. Daí a gente conversou algumas vezes, falou, não, a gente faz depois do Olímpia e tal. E eu falava pra ele, né, cara, você vai brigar pelo título, você vai brigar pelo título. Daí ele falava, depois do título a gente faz um treino de perna em comemoração. Já pensou? E, cara, o cara é muito... Cara, é um cara diferenciado. Ele aparenta assim. ser bem good vibes. Muita gente boa.